Graça e paz no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu bato nessa tecla. Em vez de paz, em primeiro lugar, a graça. A graça faz nós trazer o quebrantamento, humildade e levar nós à obediência a Cristo. Volto a dizer, não existe paz sem a graça. Aprendo não de mim, aprendo da palavra, que é a verdadeira igreja. A palavra de Deus é a verdadeira igreja. Não segue doutrinas humanas, não segue igrejas CNPJ, homens, segue a palavra. A palavra. A igreja CNPJ não salva, não liberta, não transforma ninguém. Que liberta é a palavra. Só o Espírito, só o Senhor, só um resgatador, um libertador. Efésios me fala isso. Aleluia. Glória a Deus para todas as almas do Passo Lumiar do Brasil e do mundo. Vou começar para a glória do Senhor e tem muita coisa que o Senhor quer administrar em vidas, em almas, dentro da igreja CNPJ e da igreja verdadeira do Senhor Jesus, que é a palavra, daqueles que têm fome da palavra, tem fome da palavra, tem sede da palavra, tem sede de aprender, como eu tenho todo dia de aprender do Senhor. Todo dia eu quero aprender, sou limitado, não sei de nada. Todo dia eu quero aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração, e encontrará descanso para a minha alma. Glória a Deus. O meu orgulho me tirou do jardim. Glória a Deus. Sua humildade colocou já em mim. Em troca do amor. Glória a Deus, aleluia, o amor. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu quero conhecer Jesus, pastor e bispo da minha alma, e ser achado nele. Glória ao Senhor. Meu amado é o mais belo entre milhares, já estou-me, milhares sai nemelo. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Agora eu não nasci para me encher igreja, eu não nasci para me encher o bolso de dinheiro. Eu nasci para conhecer Jesus. Eu nasci para conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Glória ao treino divino. Esse louvor é do louvor da Igreja Universal do Senhor Jesus, a Igreja da Palavra do Senhor Jesus.
Eu não nasci para encher igreja. Eu não nasci de dinheiro. Essa palavra. Por que, irmão? Que a igreja tirou, a rádio tirou. Isso é confronto para aqueles que estão na igreja CNPJ. É a igreja do interesse próprio. Eu não nasci para ser igreja. O Espírito Santo é igreja, não é eu. Eu nasci para conhecer Jesus. Essa é a igreja da palavra de Deus, a verdadeira igreja. Eu quero dizer uma coisa para vocês, membros, ministros de louvores. Quero dizer uma coisa para vocês. Vocês parecem que não gostam muito de palavra de Deus. Vocês gostam, a maioria gosta mais de se aparecer. Porque quem gosta de palavra, quem gosta da verdadeira igreja de Jesus, que é a palavra, Jesus é a palavra de 19:13, não traz esses louvores. Louvores que é anti-Deus, anti-bíblico, anti-Cristo. O Senhor me levou no louvor que Ele deu para, como é o nome dele? Xarabacan, Xaraba, Nani Azevedo. Esse louvor que eu acabei de louvar agora, eu não sei quem que canta, eu sei que é original, é ele, que eu tenho original. O Senhor me levou em 12 louvores já, para agora de meio, estou levando esse 2 louvores detalhado. Esse louvor aí detalhado, eu já tenho ele, só falta só gravar. O Senhor me deu. E o louvor, e o hino lá que fala a voz do Senhor. A voz do Senhor. Tua voz, Senhor. Tua voz, Senhor. Sobre as águas. A água que não consegue descansar. Esse louvor, o Senhor também. Já me deu ele detalhado. Só falta só gravar. Igreja que ama verdadeiro meu Jesus Cristo. Cuidado com esses louvores. Com louvores da nova era, que é a mistura de cada religião. Muitas pessoas estão enganadas com o anticristo, pensando que é uma pessoa. Não, Cristo não é uma pessoa. O anticristo é o sistema que vem desde o período de João. João fala isso, as cartas de João já falam isso. O anticristo é o sistema, não é uma pessoa. E esse sistema está trabalhando dentro da igreja do Senhor Jesus. Abre os olhos através da inteligência artificial, através de Alexa, que é um demônio, espíritos malignos. Cuidado, cuidado. Na primeira vez que eu ouvi esse louvor, meu orgulho me tirou de jardim, o Senhor me levou para 12 ministros, pastores. Porque eles não cantavam a música toda. Ele disse que ele não sabia da música, em realidade mesmo. Ele não sabia porque essa música foi tirada lá na rádio. A pessoa que fez, original, lá na rádio foi tirado. Por que na rádio foi tirado? Por que na rádio foi tirado? Por que na rádio foi tirado? Porque esse louvor estão fazendo mais é para o mundo. Não é para glorificar o céu. Não é para glorificar e exaltar Deus. Tem uma porção de hino agora, de louvores agora, que está entrando na igreja, eu estou só percebendo isso, chamada, que está tendo a paixão e o amor ao mesmo tempo. Isso é engano, isso é mentira. A igreja não pode aceitar isso aí. E pior de tudo, que a igreja está louvando no natural, não espiritual de adoração a Deus. A paixão não tem nada a ver com amor. A paixão leva à loucura. Paixão é carne, paixão é fruto da carne. Gálatas 5 me fala isso, 5:24. 1 Pedro me fala isso, Timóteo me fala isso. Fala de paixão. Os jovens apaixonados. E está tendo essa paixão essa paixão vem da igreja católica, vem da heresia, vem da seita, é paixão de Cristo, é paixão em Deus. A mulher está apaixonada pelo homem, isso é natural, no mundo físico, e está entrando esses louvores, esses hinos de paixão muito forte.
Nós temos que saber com o que nós estamos adorando, igreja. A verdadeira igreja. Estou falando da verdadeira igreja. A CNPJ não. A CNPJ já está entregue na vontade própria. A mente já está cauterizada. A mente já está cauterizada. Então nós temos que prestar atenção nesses louvores. A direção não é para me levar a ele, ainda não está gravado. A direção é para me administrar hoje. É a raiz do Evangelho. Daqui a pouco vocês vão ver, ouvir a raiz do Evangelho. Tá? O verdadeiro Evangelho, que é o poder de Deus, que é a fragrância, que é o perfume de Jesus, para combater todo o odor, toda a carniça, toda a podridão, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 2, 14, 16 parece. Está entendendo? Então abre os olhos espirituais. Diz para o Senhor, desvenda meus olhos espirituais para me contemplar tuas maravilhosas leis. Eu estou perdendo, eu não estou nem vontade de estar só com os louvores que eu conheço mesmo, que eu medito na letra. Se é fora da palavra de Deus, não é glória para Deus, mistura. Fala em Levítico 19, mistura. Deus não tem nada a ver com mistura, Deus é santo. Nós somos pecadores, Deus é santo. Nós já vimos a paixão lá do mundo. Já viemos da antiga aliança. Já viemos lá de Sansão, apaixonado por Dalila. Já viemos lá de Siquém, apaixonado por Diná. Não deu outro, só morte. A paixão traz a morte. Já vimos a paixão lá de Aminon com Tamar. Aquela paixão de Aminon também eu tive também quando eu estava lá no mundo. Tinha vontade na mulher. Depois que eu tive contato com a mulher, eu perdi a vontade mais dela, odiava ela, porque o diabo estava levando o ódio. E o que aconteceu com Aminon e Tamar aconteceu comigo. É paixão. É por isso que eu odeio a paixão. Eu odeio a paixão, amo o amor, não o amor filéu, nem o amor ágape. O amor filéu, não o amor esmo, amo o amor ágape. Eu invoco o nome do amor ágape em mim. A igreja tem que fazer isso. Quando eu vi a primeira vez Aminon e Tamar, eu vi eu no mundo. Eu tinha essa paixão, vontade da pessoa, mas quando tinha o sexo, eu odiava a pessoa. Paixão. Ela leva a loucura até a morte. O amor deseja o benefício do outro. A paixão faz a rejeitar o outro. É por isso que tem muito adultério. É por isso que tem muita separação dentro da igreja. Pessoas estão pregando evangelho, estão administrando evangelho, porque eu não sei pregar, não sei falar, não sei nada. Quem prega, quem fala, tudo é o Espírito Santo por mim. Eu sempre falei isso desde o começo, quando o Senhor me chamou. Eu entendo agora, porque há muita separação da igreja. Sabe por quê? Porque o amor não está enraizado. Quando o amor está enraizado, como aconteceu lá com Oséias, que Deus mandou, usou Oséias para o povo ver se era bom traição. O amor de Deus em Oséias. Com o nome dela, eu não esqueci o nome dela. Está lá, Oséias capítulo 1, 3. Ômega, o nome sim. Deus colocou amor. O amor suporta tudo. O amor suporta a traição, porque Deus nos perdoou, que nós traímos Deus. Nós traímos Jesus. E agora o homem trai a mulher. O homem trai a mulher não quer nada com o homem. Dentro da igreja isso é triste. A mulher traz o homem não quer mais nada com a mulher. É por isso que Jesus deu aquele divórcio, sabe, por causa da dureza. A dureza é o pecado que está no homem e na mulher. Quando está tudo bem, mas quando está problema na relação conjugal,
a separação, mas um meio melhor do casal, o diabo coloca a facilidade de separar, que Deus odeia o divórcio. E pior de tudo, que mulher e homem está administrando separação. Cuidado, os ministros, homem e mulher. Você não sabe o que é casamento. Você não sabe que você... Só quem sabe o que é casamento é só quem passou no divórcio que sabe o que é casamento. Larga de estar falando, orientando pessoas a separar. Deus veio para unir. Administra Abigail. Naquele Nabal lá, 1 Samuel 25. Abigail era a mulher de Deus. Porque essa mulher não está aguentando. Essa mulher é inferior a Abigail? Não, é porque ela não está buscando o amor de Deus. Ela está buscando a paixão. Meu irmão, quem não busca paixão, quem não busca o amor, perdão, o amor verdadeiro de Deus, não pode combater a paixão. A realidade é essa. A realidade é essa. Só quem está enraizado com o amor de Deus que pode combater a paixão, que pode combater a traição, que pode combater a infidelidade, a desonestidade conjugal. É só quem está enraizado no amor de Deus. Ali Jesus deu aquela carta de divórcio por causa do repúdio. Porque o adultério em si já é um divórcio. Mas a pessoa desprezando o próximo, a mulher desprezando o homem desprezando a mulher. Mas se tiver os dois amor ali, meu irmão, verdadeiro amor ali, tiver ali o verdadeiro amor da parte do homem, do que foi traído, se tiver o verdadeiro amor, Deus muda a situação. Vamos dizer, a mulher traiu o homem, Deus enraizou o amor dele no homem. A mulher ainda quer viver com o homem, eles vão viver. O homem traiu a mulher está enraizada no amor de Deus, e o homem daquela mulher, Deus vai mudar a situação, muda. Quando o amor reina, o amor de Deus reina, nenhum dos dois, Deus muda qualquer uma situação. Não, minha esposa me traiu, mas eu quero ela me quer, vamos lá, vamos para frente. A mesma coisa, eu traí minha esposa, a minha esposa lá me quer, e eu já quero ela, vai continuar. Agora quando não quer, meu irmão, quando a paixão está enraizada, é por isso que o pastor ministrou no casamento. Olha, vocês entraram no amor, agora vocês têm que perseverar, entrar nesse casamento na paixão. Agora vocês têm que perseverar para o amor de Deus enraizar em vocês. Para essa paixão sair. A paixão tem que sair. A paixão arraiza todos os mares. Tá? Se for buscar Samuel, se for buscar Ana não era só por causa de filho, não. A raiz de uma gloriana. Ela estava apaixonada também. O Eucana. Estou pegando o evangélico muito fácil. Nós temos que pegar o evangélico para combater mesmo a paixão, que é a carne, que é o pecado. Meu irmão, quando fazemos isso, o amor de Deus vem. Primeiro, Efésios 5,18 ele disse, cheio do Espírito Santo, mas para me cheio do Espírito Santo eu tenho que me desvaziar da paixão, da vontade própria, do ego, da velha natureza. Eu tenho que me desvaziar. E daqui a pouco eu vou estar falando sobre isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, que nós temos que combater essa raiz. Eu estou combatendo desde o dia que o Senhor me despertou nessa paixão. Eu estou combatendo ela pela raiz. Jesus teve fome, foi numa árvore, não dava fruto. Ele amaldiçoou, representando Israel. E tudo que é na verdadeira igreja, da CNPJ, na igreja de Jesus, tudo que não dá fruto, tudo que é infrutífero e produtivo, que ela vem secar e murchar pela raiz. Aí eu digo um monte, erga-te todos vocês vão para o mar, com toda a dúvida de vocês, paixão, carne, pecado, no inferno. Sai desse homem, dessa mulher que está apaixonado por Jesus.
Me tira do engano, mentira, falsidade, aparência do engano. É mulher e homem, principalmente mulher nessa paixão. Sai, jovem, dessa paixão. Deus está chamando você para o amor, não é para paixão, não. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Bora para frente. Estou administrando agora. Espírito Santo começou a administrar desde o começo, pela glória de Deus. Agradar a Deus ou agradar os homens. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Trabalhe arduamente e de bom ânimo em tudo quanto fizerem, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não simplesmente para os homens. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Vejam que não estou procurando agradar a homens, eu estou buscando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não poderia ser servo de Cristo. Atos capítulo 5, versículo 29. Porém Pedro e os apóstolos responderam: devemos primeiro obedecer a Deus e depois aos homens. Lamentações capítulo 2, versículo 14. Os seus profetas tiveram visões falsas e insensatas. Eles não mostraram a você os seus pecados. Se tivessem feito isso, você não seria escrava hoje. Em vez disso, a sua mensagem era falsa e enganosa. Provérbios capítulo 8, versículo 7. Sim, eu lhes anunciarei a verdade, porque eu detesto a mentira e a maldade. João capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade os libertará. Eu detesto, eu odeio a mentira do diabo, a paixão do diabo, a paixão dos espíritos malignos, agradar a Deus ou agradar os homens. Já passou muito tempo de agradar os homens. Hoje eu quero agradar a verdadeira igreja. Não é a igreja CNPJ. Eu não fui chamado, bem que daqui a pouco eu vou botar aqui. Eu não fui chamado para me agradar a igreja CNPJ, não. Eu não fui chamado para agradar. Quem quiser agradar, que agrade. As emoções, os sentimentos, a carne e o pecado. Quem vai amadurecer na igreja do Senhor Jesus é só aqueles que não agradam a carne. Só aqueles que não agradam o homem e a mulher. Só aqueles que não agradam a paixão. Esses vão crescer. Se tiver crescimento, a pessoa está agradando a paixão, isso é obra do pai da mentira. É obra do pai da mentira. Eu odeio o pecado. Eu odeio o diabo. Eu odeio os demônios. Aleluia. Eu amo as vidas, eu amo as almas. Não tem verdade. Não tem. A verdade, ela é agarrada com o amor, espiritualmente. Tem o amor, mas tem a mentira. Esquece. 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 Ai, eu amo vida, eu amo alma, mas eu não quero falar aquilo ali para o irmão, eu não quero falar o evangelho verdadeiro, eu quero falar só a vontade dos homens. Então esquece, essa verdadeira igreja que não está cadastrada na verdadeira igreja, está cadastrada na igreja CNPJ, a igreja do homem, a igreja que faz, cada um faz o que é seu. Vamos lá? A igreja CNPJ é uma igreja com seus próprios interesses. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Cada um para Jesus Cristo. A preocupação não está aqui, está na terra. Seu próprio interesse. Aí, eles querem para nós reunir, para fazer o interesse deles. Nunca eu vou entrar nessa união. Nunca, 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 nunca. O próprio interesse está fora de mim. Está fora de mim. Eu quero ficar na igreja que faz a vontade do Pai, que leva o interesse do próximo, que leva a cura, a libertação do próximo. Paulo falou isso.
Lá em Coríntios, parece que 4, ele disse que o ministro é morte, mas para quem ouve é vida. Ele disse o que ele quer dizer ali? Que todos os ministros que vão falar a verdade, ele vai morrer, mas ele vai levar vida. Vida de quem? A vida física? Não, a vida eterna. A vida para a transformação de almas. Esse tem perseguição, esses são perseguidos, esse as pessoas não gostam, não é para gostar mesmo. Estou querendo para ninguém gosta de mim. Quero pedir, se vocês gostarem, é de Jesus, o autor e consumador. Vocês têm a verdadeira fé nele, crê nele, de corpo, alma e espírito, acabou. Estão seguros o passaporte de vocês, e meu também. Tá? Tá bom, porque eu sou carne e qualquer hora eu posso decepcionar você. Qualquer hora eu posso frustrar o plano de você. Porque você, se não tiver centralizado no centro que é Jesus, e ouvir uma palavra que veio de Deus, aí você não vai gostar. Aí vai separar. Eu quero dizer uma coisa, existe uma passagem de separação. Jesus nos uniu. Efésios 2,16. Tem uma passagem de separação para a obra entre Paulo e Barnabé. Acho que é Atos 17. Para a obra. É o que Deus faz com nós. Para a obra. Não para divisão, e nem para contenda, nem para discórdia, para a obra de Deus. Meu irmão, se todo mundo pregasse a palavra, não tinha uma porção de fogo estranho, uma porção de emoção, de movimentação errada nessa igreja CNPJ. Uma porção de escândalo. Por que tem escândalo? Porque não está tendo o verdadeiro evangelho. Está tendo um homem. Está tendo um homem. O homem sempre vai pecar. Eu sempre vou pecar. Eu estava esses tempos aí, porque todo tempo eu estou pecando. E todo tempo eu estou me limpando, em arrependimento, e pedindo a direção, se é para continuar ou não, para o dono da obra. Ele sabe. E falei meus pecados para ele, que eu não estou cumprindo. Tá? E na hora que ele mandar para mim falar para vocês, eu falo, que eu não tenho nada escondido, nem diante dele, de Deus, o Todo-Poderoso, nem diante dos homens, não tem nada escondido. Sou transparente, sou aberto, nada escondido diante do Senhor. Tudo que estiver oculto eu lanço para Ele, confesso detalhe específico, não me defendo. Pecado não é para nós defender, pecado é para nós se arrepender. Daqui a pouco eu vou falar da raiz disso. Mas eu vou. Glória a Deus. Bora para frente. Primeiro lugar, eu não fui chamado para agradar as igrejas CNPJ. Segundo lugar, eu fui chamado para pregar ou administrar o reino de Deus. Terceiro lugar, eu não fui chamado para agradar os ouvidos das igrejas CNPJ. Quarto lugar, Deus me chamou para despertar os ouvidos adormecidos pelo pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44 ao 45, versículo 44. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de realizar o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade. Não há nenhum sinal de verdade nele. Quando mente, isso lhe é perfeitamente normal, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Versículo 45. Assim sendo, quando eu falo a verdade, vocês naturalmente não creem em mim. Passa anos. Tá vendo? De arrependimento. Quando Jesus falou
judeus, falou para os judeus, aqui está falando com uma igreja CNPJ. Toda vez que a igreja CNPJ não fala a verdade, fala mentira, conta a palavra de Deus, essa palavra não está vindo de Deus, não está vindo de Jesus, está vindo do diabo. Irmão, mas não, irmão, já confessou Jesus, não pode confessar Jesus, irmão. Mas se não falar dentro da palavra de Jesus, não está ligado o céu com a terra. Todo mundo tem Jesus no mundo. Pergunta se todo mundo é do diabo. Ninguém quer ser. Todo mundo diz que é de Jesus. Agora pergunta se eles falam a verdade, que é a palavra de Deus. Não fala. É o que está acontecendo na igreja CNPJ. Quem fala a verdade é só quem é da igreja, lavada e remida pelo sacrifício de Jesus. Essa verdade não é essa mentira do mundo, não. É a verdade das coisas espirituais que Jesus está falando. É a verdade da palavra dele. Qual é a verdade, irmão? Qual é a verdade? É quando a pessoa diz que tu não pensa, tu não vale nada, o mundo fala isso. Não dizer o amor de Deus, que é a verdade, que Deus amou e deu sua vida para aquela vida. Nós estamos falando a verdade. A igreja está falando a verdade. É a igreja de Jesus. Céu e terra são em Jesus Cristo. Jesus Cristo, a vontade de Deus é até em ação. Nós temos que falar o linguajar de Deus aqui na terra. Administrando para vidas no templo feito pela mão do homem, não templo feito pela mão de Deus. O templo feito pela mão de Deus é aqui, ó. Nós, casa de oração, sacerdote real, nação santa, povo eleito escolhido, casa de Deus, não é lugar feito pela mão do homem, não é lugar exterior, é corpo. Jesus falou isso para a samaritana. Quebrar esse fortaleza, esse paradigma, esse sofisma de engano dentro da igreja. Vem para a casa do Senhor. Qual é a casa do Senhor? Sou eu. Não preciso ir para outra casa física. Eu preciso me unir com o corpo. O que é congregação? É quando o ministro está unindo com o corpo. Não é o lugar, é o corpo. Mas tem muita gente que para querer prender vida, prender alma, no espaço, no lugar, começa a estar dizendo que Deus está lá, não sei. Se Deus está lá, larga mentira, procura pegar o verdadeiro evangelho. Altar, bota o altar físico, vem aqui para o altar, que eu vou para o altar, meu irmão. O altar sou eu, meu coração, minha alma, minha mente, meu interior. Não preciso ir lá para frente. Isso é doutrina humana. Isso é igreja, isso é CNPJ. Que esse altar, se eu não... Quando o Senhor me revelou, o altar de degrau para mim não subir mais. Mas eles façam doutrina, dizendo que Deus está lá no altar. O altar sou eu. Não, Deus está aqui, não, Deus está aqui porque nós estamos lá. Ele habita dentro de nós, não tem habita mais de casa feita pela mão do homem. Aprendo isso, larga com mentira. Ensinar mentira para os outros. Principalmente para essas pessoas que estão chegando no evangélico. Procura falar a verdade, ministros. Da igreja CNPJ, não da igreja verdadeira. A igreja verdadeira fala a palavra. Fala a palavra. Não prende ninguém, não. Deixa a pessoa livre. Deixa a pessoa livre. Tem mais doutrina agora que a gente não pode administrar mais de ninguém. Ah, aquele irmão ali quer roubar a minha ovelha. Que tua ovelha, pastor, pastora, tu tem ovelha nenhuma. Tu morreu por alguém. Tu não entra nem em santidade direto, pastor e pastora, para dizer que a ovelha é tua. Não deu nem o sangue como Jesus deu seu sangue lá em Getsema. Como é que tu dizer que a ovelha é tua? O próprio Jesus disse: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Quando te converter, tu vai apresentar a minha igreja, as minhas ovelhas. Como é que vai dizer que a igreja é tua? Você é homem, você é igreja CNPJ. E não estou aqui para administrar, para roubar a alma de ninguém. Estou aqui para unir a igreja de Jesus, que é o corpo. E eu nunca administrei, dizendo, olha, vá para aquela congregação, desde quando o Senhor me chamou.
Eu administro a palavra, a verdade. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. E eu digo para a pessoa, como o Senhor me treinou. Visitei sete congregações. Sete congregações. E o Espírito Santo que chegava e me convencia. Fica dessa congregação. Não dessa igreja, que a igreja sou eu. Nunca administrei rótulo de igreja, nem placa de igreja. Nunca vou fazer isso. Cada dia estou me amadurecendo. Não vou agradar pastor, não vou agradar o ministro nenhum, vou gastar. Estou aqui chamado para agradar a Deus. Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, ministro. A igreja de Jesus, a igreja verdadeira de Jesus, que vocês sabem, mas vocês não cumprem. Tem um absurdo de pastor que domina a vida e domina a alma aí, controla a vida. Para com isso. Para de controlar a vida. As almas não é tua. As almas é de Jesus. Deixa as vidas livres. E vou dizer, existem 5 ministérios da unção de Deus. Esse ministério é justamente para administrar no corpo do Senhor, independente de congregação. Não, eu posso aceitar a palavra só do meu pastor. Está muito enganado disso. Teu pastor pode estar te prendendo, está te enganando errado na administração. É por isso que muita gente não está curada da libertação por causa de doutrina de congregação. Tem que pegar a doutrina do reino, do governo, da pátria do Senhor, que é só um. Só um. Então, os ministros, principalmente profetas, principalmente com apóstolos, que são missionários hoje, que os apóstolos já foram selados nos 12, principalmente que é o outro, que não fica agarrado em congregação, preso de congregação, mestres, ensinam a palavra de Deus, está entendendo? Para com isso. Tem pessoas que Deus usa para curar, que vocês não estão curando, mas Deus usa a pessoa para curar, outro ministério. Larga esse negócio de dizer que eu venho de vocês, igreja de vocês não tem uma igreja. A igreja CNPJ vai ficar aqui, que vai subir a igreja do Senhor Jesus. Ele diz, a porta do inferno não vai prevalecer na minha igreja. Quando ele falou minha igreja, ele não está falando de espaço, que ele sabia que ele ia ser destruído, as placas da igreja iam ser destruídas aqui, os templos. Ele está falando aqui, ó, a igreja dentro de nós, que ele habita, que é a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bora para frente. Mateus capítulo 3, versículo 8. Antes de serem batizados, provem que vocês abandonaram o pecado, praticando obras dignas de arrependimento. Aqui que eu quero entrar com a raiz do Evangelho. Antes de vocês foram batizados, prove que vocês abandonaram o pecado, praticando obra de arrependimento. Arrependimento. O que João Batista falou aí, nesse capítulo 3 aí, Amanda, em nome de Jesus Cristo, 3, 1 a 3. Glória a Deus. Mateus, né? Mateus 1 a 3, não está aberto? Tá. Vamos lá. 1 a 3, né? Enquanto eles ainda estavam morando em Nazaré, João Batista começou a pregar no deserto da Judéia. Seu assunto constante era: abandonem os seus pecados, voltem-se para Deus, porque o reino dos céus está para chegar logo. O profeta Isaías tinha anunciado o seguinte a respeito do ministério de João: eu ouço uma voz que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, endireitem o caminho por onde ele andará. Prepara um caminho para o Senhor. O reino de Deus é chegado à presença de Jesus. Isaías veio profetizado lá desde Isaías, Antiga Aliança, Isaías 40, versículo 3.
Malaquias capítulo 3:1 foi profetizado. João Batista, o último profeta. O que ele pregava? A raiz do Evangelho. Essa raiz do Evangelho é o que está acontecendo com a igreja CNPJ, que não teve o verdadeiro arrependimento. É por isso que tem muito orgulho, não tem muita soberba, muita arrogância, não tem muita dureza do coração, tem muito, em nome de Jesus, deixa eu me lembrar o abuso de poder na igreja CNPJ, não a igreja Jesus, a CNPJ, estou falando da igreja CNPJ. Tem muita ganância, tem muita cobiça. Sabe por quê? Porque essas vidas que saiu do mundo, que diz que saiu do mundo, mas o mundo não saiu deles. Por quê? Porque não foram para o Evangelho com verdadeiro arrependimento sincero e genuíno. Não tem essa raiz. E eu vou dizer uma coisa, para nós firmar na presença, estão falando de perdão. O perdão, ele não pode chegar primeiro do que o arrependimento. O arrependimento é o canal para cada um de nós se firmar na verdade de Jesus. Prepara um caminho. Para que esse caminho? Para Jesus operar. Jesus disse para Marta e para o povo lá, o que ele disse na ressurreição de Lázaro? Tira a pedra. Essa pedra ela sai só através de arrependimento, de confissão de pecado, renúncia. Antes do Senhor me chamar, eu tive esse arrependimento. Por que eu estou hoje na presença ainda do Senhor? Por causa do arrependimento diário que eu faço por mim. Daniel 9, Esdras 9, Neemias 9. Fazer arrependimento por ele e pelo povo. A igreja CNPJ não faz nem arrependimento, nem por ele, piorou pelo povo. Dá o fruto contaminado pela raiz. O odre velho está junto com o novo ainda. É por isso que tem paixão, que é fora do Evangelho. É por isso que tem adultério, porque não tem o verdadeiro arrependimento. O processo de Davi de pecado é o espelho da verdadeira igreja CNPJ. Aprendo isso. Davi é o espelho da verdadeira igreja do Senhor Jesus. Arrependimento. Não, mas eu não adulterei. Você pode não ter adulterado fisicamente, mas espiritualmente vocês estão adulterando contra a palavra de Deus. O pecado de adultério não é só fisicamente, é espiritualmente também. Toda vez que nós nos levamos à verdadeira igreja, a verdadeira palavra do Senhor, a verdadeira fé, a verdadeira comunhão com o Senhor. Ninguém tem comunhão com o Senhor se não tiver esse processo de arrependimento. Tem muita falsidade, tem muito movimento, tem muito engano, tem muita profecia dessa igreja CNPJ do engano, da mentira, dizendo que avivamento. Eu não acredito em avivamento se não o canal da verdadeira igreja CNPJ, a verdadeira igreja, se não tiver arrependimento. O arrependimento manifesta o amor de Deus. O arrependimento é não voltar para trás, é dar costa para o pecado. O arrependimento é não fazer planos próprios, ego, ver a natureza, egocentrismo, quer poder e riqueza de um, pobreza, miséria de outro, egoísmo. Arrependimento quebra quando nós entramos nesse arrependimento, nessa confissão que leva à confissão de pecado, que ali os anjos estão para golpear todos os demônios, todos os espíritos enganadores. É detonado através do verdadeiro arrependimento sincero e genuíno. Eu passei por isso. Eu soluçava antes do Senhor me chamar, mas de antes de um ou 2 anos que Ele me chamar, Ele me levou esse arrependimento. Eu chorava à toazinha.
soluçando, depois que eu fui entender, quando Ele me chamou. Mas esse arrependimento, igreja, CNPJ, é só quando você está cansado deste mundo. Eu estava cansado deste mundo. Eu estava cansado da vaidade. Eu estava cansado do vício, da ganância, da cobiça, da ambição. Eu estava cansado do vício, das drogas, não da maconha, que a maconha não funcionou comigo. Eu estava cansado do vício, da prostituição, do adultério, da fornicação, do cabaré, das boates, dos motéis, dos bares. Eu estava cansado, porque ali eu estava pensando que eu estava me divertindo, ali eu estava cada vez mais indo para o fundo do buraco. Hoje eu sei das trevas. Teve um dia que Jesus teve misericórdia de mim. Eu estou aqui por causa dele. Eu acredito que muita gente também está aqui por causa de nós. Estamos aqui por causa dele. Não é por causa de nós mesmos. Que nós não temos mérito, não tem suficiência nenhuma, capacidade nenhuma de nós mesmos. A carne não tem nada, o pecado não tem poder para dar conta das vidas. Só Deus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo pode fazer isso. Então eu estava cansado de ter 2, 3 pessoas. Eu estava cansado da relação sexual, de troca de parceiro, só traição, tá? Só traição. Estava cansado, tá? Então, por isso que o Senhor se apresentou em mim. E eu não tenho vontade nenhuma de ir para trás, só para frente, daqui para o trono do Senhor, para a graça do favor do Senhor, graça, presente e merecido, sendo entrega. Justiça e misericórdia é a capacidade de sentir a dor dos outros. Isso, quem tem, é só a igreja verdadeira. A igreja CNPJ não tem isso. A misericórdia é punição merecida sendo retirada. Através de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, para que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós espiritualmente estava nascendo com o espírito morto, que o pecado é morte, a segunda morte. Mas Jesus recriou o nosso espírito no chamado de cada um de nós. Agora agora eu entendo porque existe ganância, cobiça no dinheiro, roubando o suor dos outros na igreja CNPJ. Sabe por quê? Porque você sabe onde que o Senhor me revelou? Porque a maioria de vocês vieram da maçonaria, vocês ganharam tudo fácil lá. Na maçonaria é tudo fácil. Pactos. Aí vocês vêm para a igreja evangélica. Aí vocês estão pensando que você está de bem, de boa. Cuidado. Deus não pode, Deus honra a palavra dele, Deus vigia a palavra dele. É por isso que Deus parece que fala lá em Mateus 7. Parece que 21, 22, lê para mim aí, mano. Que ele fala que diz assim, nem te conheço. Qual? Mateus 7, diz que é 7, 21, lá no fundo, que Jesus disse, nem te conheço. Sabe por quê? Porque a maioria estão usando a palavra, mas está contaminada. Mateus 7, 21, né? Vê aí se não é. Nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. É a vontade. É o que Jesus vai dizer lá para aqueles que não fazem o verdadeiro evangélico dele. Aquele que pega, faz a vontade própria, como diz em Filipenses 3, 21, interesse próprio. E Jesus vai dizer isso aí. Se nós nos despertar antes do chamado da eternidade, Jesus vai dizer isso para cada um de nós. Olha, Josimar, eu estava velando a tua palavra, mas tu estava fazendo tudo que ela contra a minha vontade. Essa é a igreja CNPJ, que está fazendo troca, está fazendo barganha, está fazendo campanha, está vendendo as bênçãos do Senhor. Faço tudinho, administro a palavra, agora vocês têm que oferecer oferta para o Senhor, oferecer dinheiro para o Senhor e tudo.
Engraçado que Jesus já deu de graça. E é para nós receber de graça, e vocês estão explorando os membros, estão explorando as ovelhas de Jesus. Que a maioria das congregações agora estão botando venda direto. Venda de campanha. Essa campanha não cura, não liberta. Olha, não existe cura e libertação se não se lidar com a de cada um de nós. Se não lidar com arrependimento. Que vocês abandonaram o pecado. Raça de víbora. Se João Batista pegando para a sociedade. Aonde que a igreja prega isso para a sociedade? Aonde? A igreja MPJ não prega. Ele vai pregar, sabe o quê? Agora nesse período de eleição. Ele vai pregar, ó, fazendo o ego do político. Para o político entrar na igreja, entregar dinheiro sujo para derrubar vocês. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, ministro? Para derrubar vocês. Com anos atrás aí o Senhor me deu a visão que algumas congregações, o ministro estava recebendo dinheiro. Na hora que ele recebeu o dinheiro, eu vi o dinheiro. O Senhor me deu a visão, dava o dinheiro, e na hora que dava o dinheiro, a miséria do diabo entrava. Por que, irmão? O dinheiro é miséria? De corrupção, de lavagem de dinheiro é miséria. E lá em Deuteronômio ele fala isso, dinheiro sujo. E a igreja está aceitando, principalmente dinheiro de política, para fazer templo físico, não fazer o templo espiritual de Jesus, para dar glória para o homem. É muita glória do homem, uma porcaria do homem, uma glória humana. É eu, é que eu fiz aqui, eu fiz isso aqui. Bota o nome de Deus, bota o nome de Jesus. Mentira. Mentira. A obra de Jesus, ele pega, ele se mistura. Quando ele diz, dá de César o que é de César, dá de Deus o que é de Deus, ele falou, dá de César o que é imposto, a água, a luz e tudo. Dá de Deus, dá adoração, dá Deus, louvor. Tem uns que entendimento, não, Deus está pedindo dinheiro. Que Deus está pedindo dinheiro, rapaz. Deus é rico, é dono do ouro da prata. Deus está pedindo, né, em nome de Jesus, é o coração que nós nos entrega de fato e de verdade, que nós temos comunhão com Ele, que Ele nos tratar para depois nos usar. Esse é Deus. Outro Deus que não pega esse evangélico é Deus de Mamon, é Deus da mentira. Glória a Deus. Então arrependimento é a raiz para nós se firmar na presença de Deus todos os dias até a consumação. Nós vamos sempre pecar, é inevitável. Eu me afastei esse período aí que teve problema de finança em mim, já entrei nas PC e Serasa de novo. Pedi perdão, Senhor, eu disse, Senhor, eu estou administrando a tua palavra, e aí? Eu estou aqui disponível, o Senhor que vai dizer se eu paro de uma vez, e não, enquanto o Senhor não me dá condição para me acertar, o que é o meu erro, dessa finança, de cartão que eu entrei, e não estou tendo dinheiro para pagar, estou fazendo compra, fiz compra além do meu salário que o Senhor me deu, reconheci e reconheço o meu erro, não tem nada de culpar Deus. Deus não tem nada, Deus é santo, que pecador somos nós que erramos. Não tem negócio de dizer assim, não, Deus, só porque eu dou isso aqui para o Senhor, não tem nada isso comigo, já passei disso aí, porque eu não tinha a sabedoria de Deus, mas hoje eu tenho. E eu me lembro dele quando ele falou para mim lá em Provérbios 18:3, o mal sobre as pesado, e aquele que suja o seu nome é envergonhado. Ele, o Espírito Santo falou para mim, Jesus falou para mim, tu está envergonhando o teu nome e está envergonhando também o meu nome. Falou muito forte para mim. Eu disse, Senhor, me perdoa, eu pensava que era só eu que estava sendo envergonhado, mas perdoa, estou envergonhando o Senhor também. Perdoa. Então eu não tenho para esconder nada, e se ele não me trouxesse, está mais ou menos o quê? Quase um mês que eu não venho fazer outra administração. Eu não vinha mesmo. Hoje mesmo ele disse, pela madrugada, na minha santidade, na consagração, ele disse, administra hoje a live. E eu trouxe, eu já estou com mais ou menos com umas 5 administrações que ele já me deu. Está tudo no pendrive, gravado.
mas eu não vou. Eu me lembro da passagem de Moisés, quando ele disse assim, Deus falou para Moisés disse, não, eu vou só se o Senhor estiver comigo. Quem luta é o Senhor, Ele que me defende, não é eu que me defendo. Eu já entreguei minha vida, corpo, alma e espírito, tricotomia, 1 Tessalonicenses 5:23, já entreguei ao Senhor, Ele que cuida de mim. Se Ele não mandar, já de mais agora tu vai ficar ali, não trouxe enquanto não acertar essa finança, eu vou dar dinheiro, eu sei, não é a primeira vez que Ele dá condição para mim acertar essa finança. E Ele vai trazer, eu sei que Ele vai trazer. Já? Glória a Deus, eu vou dar continuação. Ainda tem mais coisas de arrependimento, vou dar continuação. Não, continuação, a próxima, que vai ser só uma live hoje. Dar sua continuação referente referente o quê? A raiz para nós se firmar no Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá.